Muitas pessoas se perguntam sobre a origem do mal, elas questionam a natureza de Deus em relação ao surgimento do pecado, né? Deus, ele criou um anjo demoníaco. Ou será que havia algo inerentemente, né, basicamente falho no plano de Deus que acaba levando Satanás a se rebelar contra o governo divino? Será que Deus de fato ele é perfeito na sua criação? Ele cria seres perfeitos que depois se rebelam? Ou ele cria seres com defeito, ou com já um princípio de desobediência inerente? São questões todas muito válidas. E para a gente explorar essa questão, a gente precisa mergulhar em passagens como Ezequiel 28, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 14. E ali a gente vai, né, buscar textos, buscar pistas para a gente compreender melhor o caráter de Deus e também a sua maneira de lidar com o mal. Vamos começar com Ezequiel 28, né? São textos que os cristãos conhecem muito bem. Ezequiel ele vai falar para a gente sobre um ser que foi criado cheio de sabedoria e ele era perfeito em beleza. Ele estava lá no Éden, que era o jardim de Deus, o lugar onde o próprio Deus habitava. E esse ser, que mais tarde vai se revelar, como a gente viu ontem, como Satanás, ele não foi criado maligno. O texto é claro, ele era perfeito em beleza, ele era o sinete da perfeição, né? Ezequiel vai dizer. Então, ao contrário disso, ele foi perfeito nos seus caminhos, e o texto diz, até que a iniquidade foi encontrada nele. A soberba pela sua própria beleza e perfeição foi justamente o que corrompeu a sua sabedoria e levou ele a se rebelar contra Deus. É tido como um mistério sobre como de fato isso acontece, o mistério da iniquidade, como é que o mal ele surge no coração de seres perfeitos, mas o fato é que eles fazem uma escolha. Já o texto de Isaías, né, Isaías 14, 12 a 14, dá pra gente uma perspectiva complementar, porque descreve como é que esse ser que era conhecido como Lúcifer disse no seu coração que subiria ao céu e elevaria o seu trono acima das estrelas de Deus e seria semelhante ao Altíssimo. Nesse texto, a gente vê a ambição desmedida ali de Lúcifer, porque ele desejava não apenas uma posição superior de poder que não lhe pertencia, mas ele queria usurpar a própria posição de Deus. Essas passagens, elas ensinam pra gente várias lições muito importantes sobre o caráter de Deus. Uma dessas primeiras lições é: Deus cria seres livres. Deus, no seu amor, ele cria seres com a capacidade de escolher, mesmo sabendo de todos os riscos envolvidos. Deus, ele não cria robôs programados para obedecer. Ele cria seres capazes de demonstrarem, de viverem um amor verdadeiro, mas que infelizmente também podem escolher o caminho do mal. Um segundo ponto é que Deus ele é justo e santo. A rebelião de Lúcifer e a sua consequente queda, como a gente já viu até agora, demonstram que Deus ele não tolera o pecado, porque Deus é santo e ele é também justo. Por isso o mal não pode permanecer na sua presença. A santidade de Deus é como um fogo consumidor que destrói todo o mal. Só que, no entanto, Deus dá a cada ser criado a oportunidade de se arrepender e ser redimido para poder continuar na sua presença. Um terceiro ponto é que Deus ele é paciente e o que ele deseja de fato é a redenção, mesmo dos seres mais rebeldes. Deus ele não eliminou Lúcifer imediatamente após a sua rebelião. Isso mostra pra gente toda a paciência, todo o desejo que ele tinha de que todos possam se arrepender. Por isso Deus ele proporciona tempo e oportunidade para todos nós, para chegarmos ao arrependimento, mesmo para aqueles que se voltam contra ele. Um quarto ponto é que o orgulho é de fato a raiz do mal. Esse mistério de iniquidade, ele, por mais que não sabemos como ele tenha começado, o que de fato nós sabemos é que ele começa no orgulho. A queda de Lúcifer, ela ilustra muito bem pra gente como é que o orgulho e a autoexaltação, elas são a raiz de todo o mal. Isso serve pra gente de alerta muito importante para que nós vigiemos os nossos corações contra a soberba, contra o orgulho, contra achar que nós somos mais do que de fato somos. Nós devemos sempre buscar um caminho como aquele de Cristo, um caminho de humildade, de submissão a esse Deus. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, as histórias sobre Lúcifer, elas não refletem de fato um erro de criação de Deus. Não havia ali uma falha no plano de Deus ou no molde que Deus usou para poder criar os seus seres angelicais. Mas tudo isso, na verdade, foram trágicas consequências do abuso de um presente perfeito de Deus, que é o do livre-arbítrio. Deus, na sua infinita sabedoria e amor, nos criou livres.
E ele nos convida, por nossa própria escolha, para uma relação de amor verdadeiro e de escolha voluntária de segui-lo. Esse vídeo é um convite à nossa reflexão sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e mais do que tudo, sobre o caráter amoroso e justo desse Deus. Por isso, participe dessa discussão durante esse trimestre, aproveite aqui o espaço dos comentários para deixar a sua opinião, compartilhe ali as suas experiências, os seus pontos de vista e, claro, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos explorar as profundezas da sabedoria divina e o mistério da liberdade que nos é concedida, tá certo? Aqui na descrição você encontra link para os nossos podcasts e também para os vídeos completos da lição. A gente se encontra amanhã para mais uma reflexão. Até lá!